Meus irmãos, graça e paz. Vamos então à palavra de Deus, a leitura de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, 11 a 17. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7, 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Que Deus nos ajude na compreensão da palavra, mas sobretudo na aplicação. Meus irmãos, todos nós, por experiência, sabemos que este mundo é um mundo de dores, é um vale de sofrimento, de lágrimas, né? De diversas formas. Depois do pecado de Adão e Eva, os seus olhos foram descobertos para o mal, a inocência acabou, e aí começa vindo, advém um bocado de consequência. Já um primeiro homicídio na família, um irmão mata outro irmão, e muitas outras coisas. De maneira que a gente vive meio a dores e de notícias o tempo todo de sofrimento, pessoas com problemas internos, psicológicos, emocionais, espirituais, problemas sociais, financeiros também. Enfim, são os mais diversos. E a morte, como talvez a coisa mais dolorosa na nossa experiência de separação do corpo, da alma, separação também de amigos queridos, de pessoas queridas, parentes queridos. Traz sofrimento. E tudo isso mostra que nós precisamos de uma intervenção divina diante de tanto sofrimento. A gente quer viver. E viver é bom, porque Deus fez a vida como algo muito bom. Porém, o pecado atrapalha essa vida, trazendo essas consequências que acabei de mencionar. Porém, Deus não ficou inerte à situação. Pelo contrário, ele procura o homem pecador, o primeiro casal, já no Éden, procurou Adão e Eva, onde é que eles estavam, se escondendo do Senhor, porque não ajuda a se esconder de Deus, mas ajuda a enfrentar diante de Deus a sua culpabilidade e confessar, se arrepender, ajuda muito. E assim, Deus procurou o primeiro casal e demonstrou misericórdia, já anunciando que teríamos uma luta contínua, a semente, a descendência da serpente contra a descendência da mulher, e sairia vencedor o descendente da mulher, que nasceria da mulher, que seria o Cristo, já anunciado já no Éden. E chegou o tempo dele vir. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, e ele nasce no tempo certo, nesse período que a gente hoje conhece como a era cristã, 2025 anos atrás, mais ou menos, pode ser um pouco mais, que a contagem pode ter esquecido alguns anos, mas consideremos 2025 anos atrás que Jesus veio. E ele veio para ter compaixão de uma humanidade sofrida, que sofre seus pecados. E ele veio trazer a boa notícia do Evangelho, as boas novas do Evangelho, em meio a tanto sofrimento. E aqui nós podemos ver um exemplo disso. O evangelista Lucas, já tendo demonstrado o Sermão do Monte de maneira resumida, ou o Sermão da Planície, ele nos dá dois exemplos
do poder de Jesus, de que a palavra dele era verdadeira. Inclusive, ele termina o sermão da planície, ou da planura, dizendo que todo homem deveria edificar sua casa sobre a rocha que é ele, as suas palavras. E dá o exemplo disso, curando, por exemplo, anteriormente nós vimos a pregação na sequência, foi a cura de um servo do centurião. E ele curou à distância, ninguém viu essa cura, exceto os outros servos do centurião que vieram anunciar para ele: olha, o servo ficou curado e tudo mais. E somente as pessoas da casa, mas ninguém viu alguém que estava para morrer e não morreu, esse servo. Agora Lucas nos apresenta um caso de ressurreição, um morto, que Jesus então se dirige a essa cidade, Naim, se dirige com o intuito de, certamente na agenda de Deus, no decreto de Deus, de poder ter compaixão com aquela mãe, também com o filho, que estava morto, e também até com as pessoas que presenciaram aquele grande sinal. A Bíblia nos fala de ressurreições. Nós temos pelo menos 7 delas. Duas, uma com Elias, outra com Eliseu, todas duas com crianças que foram, ou jovens, que foram recuperados. A viúva de Sarepta, inclusive ela acusa Elias de dizer: olha, você trouxe o meu pecado à luz, por isso meu filho morreu. E ela pede o profeta, e o profeta intercede a Deus e a vida do menino retorna. Isso é Elias. Depois, a sunamita, que ela era muito boa com o profeta Eliseu, providenciando uma espécie de apartamento. Toda vez que ele passava, ele tinha onde ficar. E ele quis abençoá-la. E o resultado foi que aquela mulher, já com uma certa idade, com o marido idoso, não tinha filho, ele, por promessa de Deus, abençoou a sunamita com um filho. E esse filho veio a morrer também. E a sunamita, inclusive, questiona o profeta, dizendo: acaso eu pedi para você um filho? E aí ele entendeu que o menino estava morto e providenciou, mandou Geazi à frente, mas não houve ressurreição, mas ele teve que ir. E ela não desapartou dele até que ele devolvesse a vida, o menino fosse devolvido à vida. Então isso aconteceu, não é? A gente tem uma ressurreição que vamos ver na próxima pregação, se Deus assim permitir, no livro, na sequência também de 2 Reis 13, que estamos expondo, que Eliseu tinha morrido, o túmulo dele estava lá, e alguém chega e coloca apressadamente um corpo. E ao tocar nos ossos de Eliseu, esse ressuscita. Então não é uma ressurreição direta, alguém dizendo para a vida retornar, mas é indireta, porque toca. Então esses dois no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos 2 ressurreições. Uma pelo apóstolo Pedro, que ressuscita Dorcas, e outro pelo apóstolo Paulo, que ressuscita Eutico, um jovem que caiu de uma janela. Então já aí 7, desconsiderando a ressurreição indireta, 7 ressurreições. E Cristo nos apresenta 3 ressurreições, o Senhor Jesus. Aqui a primeira, na ordem cronológica. Veja só, a Bíblia pode ser que ele tenha feito mais a ressurreição, mas a Bíblia só registrou 3. O filho da viúva de Naim, que é esse aqui, a filha de Jaira, uma jovem, e o seu amigo Lázaro. Então, isso mostrava o poder do Senhor para intervir, como Deus que ele é, intervir na ordem da criação, andando sobre as águas, como foi lido aqui no início, e também intervir na maior consequência do pecado, que é a morte. Essa é a maior notícia, é boa notícia. O Senhor, ele vai intervir na morte de todo aquele que crê, ele vai intervir. E ele provou isso com essas 3 ressurreições. Ressurreições que foram pontuais. Esse jovem foi ressurreto, mas não como Jesus, o ressurreto que está à destra de Deus. Ele teve novamente seu corpo à vida, a alma voltou ao corpo e ele volta à vida, mas veio a morrer depois.
assim como Lázaro, assim como assim como a filha do Jairo. Então, somente Cristo tem um corpo ressurreto que não morre mais. Somente Cristo. Ele está nos céus, esse corpo. Isso mostra que a grande promessa de Cristo não é para aqui e para agora as ressurreições. A gente não pode promover, a não ser que Deus queira, outras ressurreições. Deus pode querer fazer isso, intervir na ordem das coisas. Por exemplo, a ordem agora, infelizmente, é maldição da morte. Pode. Mas a grande promessa está para depois. A grande promessa é de que todos nós vamos morrer e os que crerem em Jesus, agora quando vivo, ressuscitarão com o corpo glorioso tal qual ele tem. Essa é a grande promessa. Então, a Bíblia nos apresenta isso não como modus operandi de pregar o evangelho para a ressurreição, mas de que isso vai acontecer no fim dos tempos. Todos ressuscitarão e aqueles que estiverem em Cristo ressuscitarão para a glória de Deus e para viver eternamente muito bem. Pois bem, Lucas agora mostra que Jesus tem domínio sobre a morte e nos apresenta a compaixão do Senhor pelo sofrimento humano. Aqui nós podemos destacar diante da compaixão do Senhor, que ele se compadece, 3 áreas em que a compaixão dele alcança a humanidade, e queremos meditar então com vocês sobre isso, a grande compaixão de Jesus. Em primeiro lugar, por nossa condição social. Aquela mulher era viúva. Veja, ele chega no exato momento, ele está sendo acompanhado pelos discípulos, dá uma olhada no versículo 11, ele está indo para a cidade de Naim com os discípulos e numerosa multidão. Uma multidão enorme está acompanhando. Por quê? Estamos na fase da admiração de Jesus, a admiração pelos seus feitos. As pessoas estão querendo os milagres, estão querendo ver os portentos de Jesus, estão buscando alívio do seu sofrimento, inclusive multiplicação dos pães, como foi lido também aqui. Só que é nessa multiplicação dos pães, na segunda, que Cristo praticamente começa a endurecer o discurso, falando contra o pecado das pessoas e falando que eles seriam mortos por conta do pecado das pessoas. E aí alguns começam a abandonar, porque já não se interessa muito pelos sinais, mas estão meio que fechados para a pregação dele, que pregava contra o pecado. Pois bem, aqui está na fase da adesão, as pessoas se aderindo a Cristo por conta desses portentosos milagres. E ele chega a Naim, uma cidade, é a única vez que essa cidade é citada na Bíblia. Ela, segundo estudiosos, significa a encantadora, ou como diria o Talmud, a agradável. Provavelmente era muito bela, perto de 2 montes, o Tabor e o Monte Hermon. E lá na região da Galileia, uma cidade bela, mas que estava, mesmo a cidade bela, provavelmente com a paisagem muito boa, tem morte, tem situação crítica. E o Senhor chega exatamente naquele momento. E aí ele se aproxima da porta da cidade. O enterro sai da porta da cidade. Porque não se enterravam os mortos dentro da cidade por uma questão ritual. Os mortos traziam contaminação. Mas, evidentemente, Deus também, ainda que tenha estabelecido como ritual, a gente viu isso em Levítico, quando expusemos Levítico, Deus também estabeleceu até com fim de contaminação, né? Contaminação. Diz os estudiosos que essa cidade ficava perto de uma espécie de penhasco e os túmulos judaicos normalmente eram encravados na rocha, colocados por... Então, era ali que aquele menino, aquele jovem, seria colocado. E veja que nos diz o texto que ele era o filho único. Aquela mulher, numa cidade, na região da Galileia, portanto pobre, ainda que bela cidade, ela estava praticamente condenada a uma situação social deplorável, porque a mulher dependia de apoiadores, homens, ou marido, ou um pai, ou um filho, que seria o arrimo de família, aquele que sustentaria a família. Jesus foi arrimo de família para sua mãe, porque José morre e ele assume a carpintaria. É tanto que Jesus, na hora da morte, das 7 frases que Jesus, na hora da morte, diz, uma delas,
olha para João e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E naquele momento, naquele dia em diante, João a tomou para casa, a levou para casa para cuidar dela. Veja que Jesus, até na hora da morte, se preocupou com a questão social da sua mãe. Quem vai ficar... É minha responsabilidade ser o arrimo de família, o primogênito. Eu tenho que cuidar da minha mãe. Ele passou essa responsabilidade para o seu discípulo amado, João, de cuidar da sua mãe. Então veja que essa preocupação era muito real naquele tempo. Tanto é que a gente tem um livro de Ruth que mostra isso. Né? Noemi saiu feliz, casada, 3 filhos, e volta seu marido e seus 3 filhos. E ela disse: não me chame Noemi, me chame de Amarga, Mara, né? Porque Deus, o poderoso, pesou a mão sobre mim, eu estou sem ninguém. Ia viver condenada a pedir esmola. Né? E por ser idosa, talvez não fosse abusada. Ela estava completamente vulnerável. Mas a sua nora foi como muitos filhos para ela, né? A Ruth. Por isso nós temos a história. Então, Jesus teve compaixão por essa situação social desta mulher. Ela estava condenada à pobreza, talvez à prostituição, se fosse jovem, talvez. Situação bem drástica para ela. E aí veja o que acontece. Jesus, então, se aproxima dessa cidade, porque ele sabe que aquela mulher está ali certamente sem amparo. Se diz que no sepultamento judaico, o esquife, que é uma espécie de maca, muito mais compreendido como uma maca do que um caixão. Poderia ser um caixão, mas é mais compreendido como uma maca. A maca, aquele pano em que tem 2 madeiras do lado, em que o morto era colocado ali, coberto, colocava bálsamo, caso, né, o cheiro, tudo, para evitar o mau cheiro. E ele, então, aquele cortejo fúnebre está acontecendo quando Jesus chega na cidade com uma grande multidão. E nos diz o texto que uma grande multidão ia com ela. Por quê? Aquela mulher certamente agora era alvo de compadecimento de toda a cidade. Essa coitada perdeu o marido, agora perdeu o único filho. Né? Talvez alguém, como disse certo pregador, talvez agora a gente vai ter que sustentá-la, vai ter que dar um jeito. A gente é pobre, mas dá um jeito de sustentar. Né? Talvez a preocupação. E aí havia uma comoção. Veja, é o que acontece hoje. Né? Às vezes tem certas situações que a comoção do povo é maior. Né? A gente vê certas situações em que o povo chega junto do sepultamento, quando vê que houve uma morte trágica, ou então repentina, ou inesperada também. Então houve uma comoção da cidade, de maneira que uma multidão acompanhou aquela viúva. E os estudiosos dizem que a família ia na frente. Imagine, a família dela era só ela. Então, aquilo mostrava que ela estava, inclusive, sem a linhagem futura dela, estava absolutamente rompida. Ela não teria descendência alguma. Então, veja que a situação de toda trágica, socialmente falando, aquela mulher estava absolutamente desamparada. Mas o Senhor agiu com misericórdia, muita misericórdia. Inclusive porque ele veio para ser exatamente o que aquela mulher estava vivendo, ou através do seu filho. Ele veio para ser o primogênito, o único, o primeiro gerado de Deus e o unigênito de Deus, que viria para morrer por todos nós. Então o Senhor se compadeceu. Aqui é bom lembrar que Zacarias 12:10, falando sobre essa condição de Jesus, nos diz o seguinte, Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele que o transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia o unigênito. Imagina, o único filho. Perdi meu único filho. É para chorar muito. Você tem outros, ainda consola com outros. E aqui diz, e chorarão por ele como chorou amargamente pelo primogênito. Então, veja que Jesus sabia muito bem a dor daquela mulher. Ela perdeu seu primogênito e seu unigênito. E ele veio exatamente para se pôr nesse lugar por nós. E por último, diz aí o verso 13 que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores.
É uma palavra meio estranha para dizer num sepultamento, né? Mas ele tem autoridade para dizer isso, porque ele tinha uma solução enorme para aquela mulher. Ele mandou ela chorar. A realidade, é bom que se chore no sepultamento, né? É bom que se chore, eu bem sei que é isso, não chorar, guardar o choro, vai fazer um mal muito grande para você. Você tem que chorar, tem que sentir a dor, tem que pôr para fora para depois não explodir em outro momento. Então, só que ele pediu para ela não chorar porque ela de fato tinha uma solução. E aqui eu encerro esse ponto dizendo que o Senhor, irmão, se interessa muito por nosso sofrimento, muito mesmo. Essa é uma das provas. Essa mulher é uma das provas. A compaixão por aquela mulher que não teria esperança. Ele pode dizer, olha, não chores, crê em mim que eu tenho a vida eterna por você. Não, o Senhor vai providenciar uma solução ali naquele momento, ainda que de fato tinha uma esperança de vida eterna para ela. A gente pode até crer que aquela mulher com seu filho tenha se tornado uma seguidora de Jesus, crente em Jesus como Salvador e Messias da sua vida. Então veja que ele age soberanamente para acudir diversos casos, diversas formas, até hoje. Deus é um Deus de misericórdia. É por isso que a gente não pode desesperar. Às vezes o sofrimento vem para a nossa vida para que busquemos a Deus. E ninguém busca mais a Deus a não ser quando está sofrendo. Ninguém busca a Deus na alegria. Né? Ah, tudo bem, eu vou buscar a Deus agora. Vou ser crente. Não, você esquece de Deus quando está tudo bem. Mas no sofrimento, nós realmente buscamos a Deus. E Deus é compassivo. Ele tem compaixão pelos sofrimentos que ele não criou. A gente está vivenciando e ele vem acudir a gente. A segunda grande lição da grande compaixão de Jesus ocorre por nossa condição física. Veja aí do verso 14 ao verso 15, nos fala que a condição física é o menino, é o jovem que está lá, inerte no caixão. Aquele menino era o consolo da sua mãe que estava morto. Ele chega e toca no esquife. Com isso ele para o cortejo, porque não se podia tocar no esquife, não podia tocar no corpo. As pessoas que tocassem no morto ficavam ritualmente impuras. Tinha que ficar fora da cidade por um tempo, se banhar, só no final da tarde que adentrava. Mas Jesus nunca foi contaminado pela impureza deste mundo. Ele veio sem pecado viveu, e tinha um poder contra a impureza, contra a morte. Por isso que ele para e toca no caixão, ou no esquife, na maca do menino, e todo mundo para esperando o que vai acontecer ali. E então ele vai e diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Imagine você falar isso para o morto. Ele fala porque ele é Senhor e Deus, provando isso. Ele tem autoridade sobre a morte, ele ressuscitou esse menino, e a Bíblia registra isso para que a gente não duvide do poder de ressurreição de Jesus, que promete nos ressuscitar. João fala isso, vem a hora, já chegou, que os mortos ouvirão a voz e sairão dos túmulos. Que os mortos viverão, e depois vai vir uma outra hora, João fala sobre isso, e que os mortos sairão do túmulo, ele está se referindo no final dos tempos. Hoje tem muito morto vivo que estão sendo ressuscitados pelo poder da palavra do Senhor. Você sabia que você era uma espécie de zumbi? Espiritualmente morto. É um morto vivo, mas que Cristo vem e ressuscita, chamando da morte pessoas, tirando da morte espiritual e ressuscitando. É a primeira ressurreição que passamos. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente compreende o que Jesus veio fazer, os nossos sofrimentos são amenizados diante da grande promessa e da grande esperança que o Senhor é para nós como Messias. Eu sei que ainda temos que curtir um pouco o sofrimento. Paulo fala sobre isso, que os sofrimentos do tempo presente não são nem para comparar com a glória do porvir. Certamente há divergências entre nós desses sofrimentos. Eu já brinquei aqui que se tivesse um medidor de sofrimento, o sofômetro, alguns poderiam achar que batesse lá em cima, né? Eu já vi casos assim que eu fico arrepiado, digo, vi isso, não é possível, Deus tem misericórdia dessa mãe, dessa mulher, dessa esposa, intervém, e a pessoa está ali, firme, confiante em Deus. Quando
se crê nas palavras de Jesus, em Jesus, sabe que esse sofrimento tem um tempo para encerrar. Mas a alegria do Senhor jamais se encerrará quando estivermos do outro lado. Por isso que nós somos convidados a crer nisso. Veja que ele parou porque ele parou o esquife porque se tinha autoridade, ele não se contaminaria. E é interessante, veja que Jesus de maneira nenhuma ficou corrompido pela morte. Pelo contrário, a morte é que teve que sair daquele jovem quando ele disse, levanta-te. Ele se assenta e começa a falar. Ou seria tão bom se a Bíblia registrasse o que ele falou, né, para sua mãe. Mãe, estou aqui. Por que vocês estão chorando? Talvez. Mas a gente pode imaginar muitas coisas. Ele nem sequer talvez estivesse consciente do seu sofrimento ali certamente não estava consciente de tudo aquilo e aquilo deveria ser para motivo de fala para ele depois. E o verso 15 encerra esse ponto. Veja a condição física daquele jovem. Ele senta-se, se estiver morto, e passa a falar. E Jesus o restitui à sua mãe. Irmãos, essa é uma prova que o nosso sofrimento físico neste mundo tem um limite, tem um tempo. A Bíblia diz que toda lágrima será cessada, será enxugada. Nós não sofreremos mais. Essa é a grande promessa do Senhor. O Senhor provou que vai fazer isso com essa ressurreição, com a filha de Lázaro, de Jairo, e com o próprio Lázaro. A gente tem material suficiente para crer que todo o nosso corpo físico de sofrimento hoje, com câncer, com todo tipo de morte, de todo tipo de situações que faz a gente sofrer, que isso vai cessar um tempo e vamos ressuscitar com um corpo glorioso que nunca mais vai morrer. Essa é esperança, isso é compaixão do Senhor por nós. Ele poderia deixar a gente sofrer no inferno com o corpo. E muita gente vai sofrer no inferno com o corpo. Porque não crer na esperança do Salvador, que é Jesus Cristo. Infelizmente, nós não podemos deixar de crer no Senhor. Pelo contrário, toda morte será retirada. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Paulo chega a citar um cântico: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte para nos dar a ressurreição, irmãos. Portanto, ele tem compaixão por nossa condição física sofrível. Nós temos vivenciado cura hoje? Sim, temos vivenciado algumas curas. Não é, digamos, ordinário que Deus vai fazer curar. Aliás, ele usa os meios ordinários: medicamentos, cirurgias, médicos. Tudo isso também é da mão de Deus, é da graça de Deus. Mas você não vai ver crente de 500 anos, tem? Eu nunca vi. Eu já vi crente e dessa igreja aqui com 103 anos. E ele chegou muito mal com 103 anos. Sem forças. Tomou a última ceia em lágrimas. Eu e Zacarias estávamos lá levando a ceia para o irmão Faiano. Ele até dizia isso: pastor, eu já estou faiando. Ele brincava com o próprio nome dele. Então foi o crente mais longevo que eu já vi até hoje. Foi com 103 anos, o irmão Faiano. Mas ele celebrou a ceia, choro em lágrimas, sabendo da esperança em Cristo, do que aquele corpo velho iria se desfazer, mas um novo corpo ele receberia no Senhor. O irmão Faiano hoje já está desfrutando da presença do Senhor, apenas aguardando esse novo corpo que Cristo vai dar para ele. Essa é a esperança do crente, irmãos. E por último, irmãos, o Senhor tem compaixão, a grande compaixão de Cristo, primeiro pela condição social, nossa condição social, por nossa condição física deplorável neste mundo de sofrimento, e segundo, por nossa condição espiritual. Olhem os versos 16 e 17. Todos ficaram possuídos. Vejam, duas multidões se encontram. Aqui vinha com Jesus e aqui saía com a mulher. De repente eles veem um milagre portentoso. Nunca tinha visto isso. Aliás, eles sabiam da história de Elias e Eliseu. 700 e tantos anos atrás. Só ouvia falar. Mas agora aquelas duas multidões contemplam o milagre de um jovem morto ressuscitar, sentar e começar a falar. A reação está aí no verso 16.
Todos ficaram possuídos, começaram a glorificar a Deus, dizendo: grande profeta se levantou. Deus visitou o seu povo. Irmãos, Deus nunca deixou de visitar o seu povo. O povo dele é que se rebela contra ele, se distancia de Deus sempre. Mas Deus sempre esteve presente. Emmanuel conosco, Deus conosco sempre está presente. Por meio da sua palavra, por meio do congregar, do cantar, do exaltar. Nós somos conduzidos assim, neste mundo, com a presença gloriosa de Deus, enquanto fazemos o serviço que ele ordenou, inclusive com a Santa Ceia. Você sabia que a Santa Ceia, nós nos alimentaremos de Cristo espiritualmente? Comer do seu corpo e beber do seu sangue, alimentar espiritualmente. O Senhor nunca abandonou o seu povo. Nós é que distanciamos dele. Nós é que vemos, muitas vezes, as consequências dos nossos pecados. E aí, há um despertamento espiritual desse povo, dessas duas multidões, diante daquele grande e portentoso milagre. Eu fico imaginar que a mãe que sua condição social foi restaurada, porque ele agora tinha um filho para trabalhar e levar comida para casa. A condição física do menino, agora, de morte para a vida. E eu imagino que essa mãe e esse menino devem ter passado também por uma condição espiritual de despertamento, de ser seguidora de Jesus. A Bíblia não fala. Não quis falar. Mas eu fico imaginando quantas pessoas, como o centurião e o servo do centurião, devem ter passado a ser um seguidor de Jesus diante desse grande, maravilhoso milagre que experimentaram. Aquela multidão também despertou-se. Compreendeu que Deus é Deus que visita o seu povo, que é um Deus de misericórdia e que nós devemos o tempo todo glorificar esse Deus. E precisamos, inclusive, divulgar os feitos do Senhor. Veja que, encerro aí o verso 17, a notícia foi divulgada em toda a Judeia. Por que Judeia? Por que Lucas cita a Judeia? Se ele está na Galileia. É que a notícia foi tão extraordinária de uma ressurreição de um jovem morto que não ficou somente na Galileia, mas por toda a Judeia e circunvizinhança da Judeia. Certamente alcançou outros países. Por isso que vinha gente, até os gregos vieram de longe para visitar Jesus, para ver esse grande profeta. O profeta que Deus anunciou através de Moisés no capítulo 18 de Deuteronômio. Deus levantaria um homem, um profeta muito maior do que ele e que falaria as palavras do Senhor. Meus irmãos, esse é o nosso Jesus, que nós devemos glorificá-lo e viver debaixo da sua palavra. Cristo não nos fala hoje extemporaneamente, ele nos fala pela palavra. E pela palavra nós somos conduzidos neste mundo de sofrimento. Há grande esperança para os crentes por causa de Cristo fez por nós. Compaixão por nós que sofremos. O sofrimento não tem a última palavra, irmãos. Graças a Deus não tem. Ele vai passar o sofrimento. Jesus é aquele primogênito e unigênito que veio para morrer por mim e por você. Ele já morreu. Nós vamos celebrar isso. Vamos anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Para que a gente não se desespere. E eu quero encerrar trazendo algumas aplicações. Primeiro, sempre espere na compaixão do Senhor, mesmo neste mundo. Tem gente passando situação social deplorável, como essa viúva. E Deus teve compaixão, quis ressuscitar. Ninguém marcou com ele a agenda. Ô, Jesus, tem um jovem lá morto em Naim, o senhor não quer ir lá ressuscitar? Não. Ninguém pediu, nem a mãe. Ele decidiu ir lá e ressuscitou por sua compaixão. Então, creia e espere na compaixão dele. Segunda coisa, podemos sim pedir por nossos sofrimentos aqui. Cristo veio para nos salvar eternamente, mas aqui nós podemos experimentar sim, e temos experimentado grande livramento da parte do Senhor, porque invocamos. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Essa é a promessa. Cristo nos ensinou a orar. Aliás, Lucas é o evangelista que mais vai falar de oração, da importância da oração. E a gente negligencia a oração. A gente acha, não, eu já sei muita palavra, eu já sei muita doutrina. E tu ora, pecador. Ora para aplicar a doutrina em sua vida? Ora para pedir graça a Deus? Não, a gente deixa de lado a oração porque acha que não é importante. É preciso orar. Terceira, creia na ressurreição do seu corpo. Você sabe que você vai chegar a precisar crer muito nessa doutrina, né? Porque todos nós estamos caminhando para a morte. Todos nós. Eu não sei qual é a ficha de cada um, nem a minha.
Aliás, eu não quero saber a ficha de ninguém. É um terror saber quando uma pessoa vai partir. Eu não quero saber o dia da minha partida. Porque a gente tem laços afetivos aqui que nos prende. Ainda que a gente está certo de ir para os céus, a gente tem um apego com a realidade presente. Porém, mesmo que isso aconteça, é preciso que você creia que não é o ponto final. Pessoas queridas já foram. E elas estão agora na presença do Senhor. A ponto de Paulo diz, não se entristeça como os demais que não têm esperança. Porque os que morreram, não morreram, eles dormem no Senhor. Eles estão com o Senhor. Cristo disse para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Já inicia, quando uma pessoa é crente e salva por Jesus, e morre, já inicia o desfrutar da alegria da presença do Senhor. Só está esperando a ressurreição do corpo, mas as pessoas estão em consciência lá no céu com Cristo. Então, é preciso que a gente creia, porque vai chegar uma hora que a gente vai precisar crer nisso. Eu sempre lembro a palavra da nossa saudosa Ana. Fui visitá-la no estado terminal de câncer, ela completamente desfigurada pelo câncer. Ela me disse essas palavras: pastor, estou em paz. Somente essas palavras. Como pode alguém estar desfigurado e ter paz? Paz porque está com Cristo e saber que todo esse sofrimento vai ter um fim. E a alegria não terá fim na presença do Senhor. A outra coisa, despertemos para uma vida espiritual nesse mundo, irmãos. Você não vai ficar inerte ao sofrimento. Não adianta dizer, não vamos ensinar você, determine, irmãos. Está amarrado, eu não aceito sofrimento. Não adianta você dizer essas coisas. O sofrimento virá. E a única maneira de enfrentar o sofrimento é estar espiritualmente firmado no Senhor. Até mesmo para pedir a Ele, quem sabe Ele queira livrar. Não é? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, vamos morrer com Ele mesmo. Não é? Certeza. Espiritualmente firmes. E por último, irmãos, afirmemos que Deus sempre visita o seu povo com misericórdia. Sempre. Deus sempre visita. Mantenha as esperanças no Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra.